Fala galera, Daiane Pimenta aqui trazendo mais um vídeo pra vocês da nossa joia rara, o Passat Iraquiano, que já parece outro carro. Pessoal, o vídeo passado fazendo aqui a pintura, olha só a diferença. Dessa vez pintamos aí com PU, com vermelho Calypso, como eu expliquei pra vocês. E hoje a gente vai deixar isso aqui melhor ainda, melhor do que está, com polimento. Então, bora ver todas as etapas aí, se não é inscrito, se inscreva, bora pro vídeo. Lixinha 1200, já cortei ela aqui, um taco flexível e um borrifador aqui de água. Já comecei a lixar aqui. Gente, dá muita dó de polir porque o carro fica todo fosco. Olha só, isso aqui não pode acontecer, ó. Tem um pouco de brilho, então preciso lixar mais um pouco aqui. Mas, olha só, todo brilhante pra ficar todo fosco, mas vai valer a pena no final. Então, bora começar o lixamento aqui primeiro com a lixa 1200. Pessoal, olha só uma coisa interessante que eu descobri aqui no lixamento, ó. Aqui não foi lixado ainda e a água meio que não adere, não sei se é tipo uma película, acredito ser do verniz, né? Não adere. Aí a gente lixa. Pra vocês verem. Ó, vou jogar o mesmo jato de água. Já gruda, olha só que interessante. Dá pra saber certinho onde a gente lixou e aonde não lixou. A textura da lata já fica bem mais lisinha que aqui, porque ó, como eu moro no sítio, vocês sabem, então acaba que empoeira muito. E a sujeira meio que gruda, você tem essa sensação também, Henrique? Sim. Eu fui passar um pano aqui, o pano não tirou a sujeira. Então fica com um aspecto mais grossinho e agora com a lixa a gente sente bem lisinho. Então tenho certeza que vai ficar top aqui o polimento. Faz toda a diferença. Pessoal, o Passat aqui praticamente já todo fosco. E, pessoal, não sou nenhuma profissional e tal, mas tem uma coisa que eu notei. O lixamento com a 1200, eu acho que é a parte, assim, principal pra ficar um acabamento top. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente tem que tomar cuidado pro lixamento ficar bem lisinho, assim, ó, e não ter nenhum ponto de luz, como aqui, por exemplo. Tá dando pra ver que aqui tá refletindo ainda? Eu acho que tem que ficar completamente fosco, porque depois, na hora de polir, faz toda a diferença. Trabalho bem delicado. Aqui também tá, ó. Difícil pegar na câmera, mas tem que ficar completamente fosco, sem nenhum ponto aí brilhando, digamos assim. Então é um trabalho bem delicado, mas vamos que vamos. Galera, depois aí de muitas e muitas horas, terminamos a primeira etapa. O Henrique me ajudou aqui com a lixa 1200, fosqueamos aí o carro todinho, sem nenhum ponto de brilho. Deu trabalho, viu? E agora a gente vai vir com a lixa 1500, que a gente vai refinando, né? Praticamente uma lixa tira arranhão da outra. Então bora que tem muito trabalho ainda até chegar na politriz.
Pessoal, o procedimento que já tá na reta final ficou bem lisinho do jeito que eu gosto, mas ainda tá bem fosco, já que a gente puxa o brilho aí com a politriz. Então aqui tá faltando só a lixa 2000, 2500 e a 3000. Só, a gente fala só, né? Mas essas lixas são mais fininhas, então é mais fácil de passar. É a primeira lixa que demora mais. Já trouxe o Luca aqui. Luca, dá um salve aí. E aí, salve. Pra me ajudar aqui, o Henrique também já tá me ajudando. Então agora vai ser rápido, bora continuar. Mas pessoal, antes de continuar aqui, peço a inscrição de vocês, estamos rumo a 200k. Conta aí com a inscrição de vocês, like, comentário, tudo que me ajudar aí a interagir no vídeo. Agora sim, bora! Pessoal, olha só, a expectativa vai ser ficar desse jeito aqui, ó. Quando molha, fica brilhando, brilhando, até reflete a gente. Mas aí a hora que seca, vai fosquear de novo. Tomara que os produtos puxem o brilho. Como é que pode, né? Como que pode? Eu tava falando isso pra você ontem, né, Henrique? Como que pode? O negócio tá fosco. Vem um produto e deixa brilhando, coisa de louco. Eu tava vendo eles explicando lá, né, que é o processo de corte, né? Sim. Você vai cortando, até ele ficar brilhando. Ah, entendi. Faz sentido. Porque aí chega na camada que tem brilho, é isso? Isso, aí aqui a última foi 3000 que lixou, né? Ué. Então aí depois da 3000 já não existe lixa mais, aí já existe massa de corte, aí vai cortando, depois vem lustro e vai, é assim, vai refinando até dar brilho. Aí já secou, já ficou fosco mesmo. É. É isso aí, pessoal, a expectativa é essa, vamos ver se vai dar certo. E galera, metade do carro aqui já tá pronto, com a primeira etapa ainda de corte. Toda a lateral tá pronta, tampa traseira e só. Ainda tem teto, capô e lateral de lá. Aproveitando aqui pra mostrar pra vocês a diferença, olha só. Esse aqui é a câmera pra vocês verem. Essa etapa aqui nem é pra dar brilho, mas olha só o brilho que já dá em comparação ao capô todo fosco. Olha só a diferença. Deixa o vermelho bem mais vivo. Coisa de louco, hein, Luca? Muito da hora. Mas ó, tá dando bastante reflexo. E o capô não.
Então bora trabalhar no capô agora. Galera, que esse IP tá enfeitando aqui o meu futuro galpão, que já tá bem desenvolvido, já tá aqui com 3 metros de muro. Aqui a gente vai fechar com telha, vai ter um portão aqui na frente, no meio aqui vamos fechar com vidro. Nossa, vai ficar muito bonito, vou mostrar ali pra vocês. Eu já vim mostrar pra vocês aqui a evolução em alguns outros vídeos, mas agora tá mais evoluído como nunca. Como eu falei pra vocês, tá quase tudo pronto aqui as paredes, vão rebocar certinho. Por conta de umidade em dia de chuva, então rebocar já é um isolamento aí. E as telhas aqui em cima, vou ter que até subir a câmera de tão alto que é. Fechar com telha. A teia sanduíche. É isso aí, pessoal, daqui uns dias os carros estão descendo pra cá, vai ficar top. Olha só a vista. É claro que eu vou colocar vidro aqui pra ter essa vista. Pessoal, dando continuidade aqui no polimento, minha mão já tá assim, estourada, e eu tô só na segunda etapa ainda, no meio do carro, porque querendo ou não, a politriz é pesado. Então, chamei aqui, nada mais, nada menos que tio Luquinha pra ajudar. É, porque se não for o Luca, né, porque é meu ajudante oficial, quando coloca um chapéu, um shortinho colorido e descalço, não quer trabalhar não. Ah, eu venho aqui só pra olhar. Hoje é segunda-feira, Henrique, de trabalhar? De descansar. Abandonou nós. Não, sabe o que é? Hoje a gente só tem uma politriz e a Daiane, quando pega a politriz, não deixa a gente ajudar. Também não tem como, né? Porque esse processo é politriz. Então eu deixei ela trabalhando aí, o Luquinho, ela cansa, o Luquinho ajuda e eu fico aqui olhando. Agora o Lucas começou a me ajudar, porque fiz até um machucadinho aqui na mão, nada demais, mas acaba que dói a mão. Politriz pesada. Aí tio Luquinha tá revezando comigo, mas o Henrique não. Eu gosto das partes mais brutas, isso aí é tranquilo. Então, pessoal, voltando aqui aos trabalhos, eu quero passar a minha experiência pra vocês, ó. A porta aqui, a porta traseira também já tá no processo 2, no produto 2, e olha só a diferença. Gente, olha só, a diferença é muito grande. Aí, o que eu percebi? A etapa 2, a gente usa bem menos produto e é muito mais rápido. E olha o brilho! Gente, eu tô muito feliz com esse resultado. Imagina com a etapa 3, então. Então, bora terminar a etapa 2 e aí partir pra 3. Já tô muito feliz.
É isso aí, pessoal, já tá ficando tarde aqui e finalmente cheguei na etapa 3. Vou aplicar aqui então, já tá tão bonito assim, então vamos ver como é que vai ficar aqui a etapa 3, que é o refino, é isso? Isso, lustro, falei errado, refino é a etapa 2. Bora lá. Então, pessoal, esse aqui é o resultado do polimento no Passat iraquiano. Pessoal, foi muito cansativo aqui, mas o resultado, assim, foi muito satisfatório. Foi a cereja do bolo aqui, porque a pintura, querendo ou não, fica grossa, né? Então o polimento deixa bem lisinho, deixa bem brilhante. Nem parece que foi eu que fiz, eu e os meninos aqui que me ajudou. Então, tô muito feliz com o resultado. E agora, reta final, será, Henrique? O que será que tá por vir? Agora tem muita montagem, tem interior, tem a parte de fora. Dá um grauzinho no motor. Tava, né, o antes e depois desse Meu carro. Deus, nem parece o mesmo, de verdade mesmo. Uma pintura bem fininha, filezinho, que o jeito que tava ali, tava parecendo um casco de sapo. O capô tava terrível. Terrível. Lateral. Se possível, editor, colocar um antes e depois aí. Tava terrível, realmente. Então, pessoal, agora vem montagem, o que será do próximo episódio. Se quiser assistir, já se inscreva, deixe seu like e até o próximo vídeo. Valeu!